Boa tarde, alfartanos, sejam bem-vindos, tudo bem? Eu sou Vônei Ribeiro, professor de língua portuguesa e de redação aqui do Alfacom. É um prazer receber você. Nós estamos aqui em reta final rumo à ESA, né? E a nossa aula de hoje, de agora ao vivo, fala sobre o quê? Redação, curso completo de redação ESA com o professor Vônei Ribeiro. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, né? Alguns já adquiriram o nosso curso aqui no Alfacom, tiveram aula com a gente, participam das mentorias, tá certo? Então, é um prazer reencontrá-los, é um prazer conhecer você, tá? Quero dizer que a aula é sua, então participe, interaja, deixa aí o seu like, tá bom? Se você ainda não segue as redes sociais do Alfacom, siga, faça um cadastro, é bem rápido, fácil, simples, tá? Para você acompanhar as novidades diárias que o Alfacom disponibiliza para você, tá certo? E agora a gente vai estar com redação, tá bom? Queria dar o nosso alô aí a todos os futuros combatentes, tá? Você que está aqui, você quer ser combatente, né? Você vai vestir a fardinha verde-oliva, você vai defender o nosso país, né? Com sacrifício, quem sabe, da própria vida, né? Então você merece todo o nosso respeito, tá? Mandar um abraço aqui para os nossos monitores, né? O Guilherme, boa tarde, Guilherme, né? A Ana Savioli. Ó, o Guilherme já colocou, foi o link aqui para você fazer um download do material. Olha que legal, então, manda ver, né? Camila Nascimento, boa tarde, tá certo? Então, se puderem também encaminhar, certo? O link desta aula para algum amigo de vocês, é importante fazer isso aí também, tá certo? Eu estou acompanhando aqui, ó, pelo chat, tá certo? E aí a gente vai manter esse contato aqui, estou olhando agora no chat, a nossa aula, deixe seu alô, participe, interaja, tá? Saiba que a aula é sua, tá? A aula é sua, beleza? E aí, ó, importante que você baixe o material também, tá certo? Esse material fica disponível durante a aula. Sugiro a você que pegue papel, pegue caneta, pegue a sua água. Minha água tá aqui ouvindo a história, certo? Copinho aí de palmito, né? Para não jogar fora, tá? Para não jogar aí no meio ambiente, tá certo? E aí, ó, qualquer dúvida que você tiver, pergunta, pode mandar, que a aula é sua. A nossa aula é focada aqui na redação da ESA, tá? Mas se você vai fazer, além da prova da ESA, SPSEX, serve também, com certeza. Tá? Existem algumas pequenas diferenças, principalmente no número de linhas, tá? A ESA, né, cobra pelo menos 20 linhas, a SPSEX pelo menos 25 linhas, máximo 30. Ambas as provas, máximo 30. ESA, mínimo 20. SPSEX, mínimo 25 linhas. Tá? Isso sem contar título, porque na ESA o título vem na linha 1, você começa a redação na linha 2. Tá? E na SPSEX vai ter uma linha à parte para você colocar o título. Tá bom? E a gente vai trabalhar aqui, né, aspectos gerais que interessam tanto para a prova da ESA quanto para a prova da SPSEX. Beleza? Então, ó, baixa o material, encaminha a aula para algum amigo, deixa o seu alô aí, tá bom? Beleza? E a gente vai começar aqui falando sobre o quê? A gente vai começar analisando um tema de redação, tá certo? Eu sempre gosto de fazer isso, né? Se você observar aulas anteriores, a gente já analisou vários temas. E o tema que a gente vai trabalhar nesta aula, claro, não é só esse assunto aqui, tá? A gente vai trabalhar aí pelo menos 5 assuntos na aula de hoje, tá? Pelo menos 5 assuntos. E o tema que a gente vai trabalhar agora é esse aqui, ó, o culto exacerbado, já até marcando aqui, o culto exacerbado à beleza nas sociedades contemporâneas. É um tema bem atual, né? A cada ano esse tema vai ficando mais atual, cada ano cresce o número, né, de cirurgias, tá? O número de pessoas que faz cirurgias, aumenta, tá? Às vezes a pessoa não faz só um procedimento estético, né, corretivo, faz vários. Aí o Brasil está aí, né, na liderança, tá, entre os primeiros dos países que mais realizam esse tipo de procedimento. Tá? Na última sexta-feira, a gente teve uma mentoria de redação e o tema foi parecido com esse. E eu percebi que os alunos tiveram dificuldade, principalmente no repertório, que é um aspecto assim que eu vejo em que os alunos têm muita dificuldade. Não sei se é o seu caso, tá? Mas é muito importante o repertório, tá? Que esse repertório seja produtivo também. Não adianta você trazer boas ideias que não agregam.
Professor, como é que eu posso ter boas ideias que não agregam? Por exemplo, né, você tem boas ideias, mas não analisa. Você traz um dado, uma estatística, uma pesquisa, uma citação de alguém, mas não mostra a importância disso no texto. Não correlaciona com as ideias do texto. Então, eu tenho apenas uma frase solta ali, que no somatório, né, do texto, né, não enriqueceu muito, não contribuiu muito ou pouca diferença fez. Então, mais importante do que ter um repertório é ter um repertório produtivo, tá certo? Eu sugiro a você que sempre considere a temática, o eixo temático. Aqui a gente está falando, ó, de quê, né? De culto exacerbado à beleza nas sociedades contemporâneas, né? Eu posso trabalhar essa questão do exagero, né? Porque o que está em foco aqui, certo? É o culto exacerbado, certo? Ó, o que está em foco aqui é o exagero, certo? Aqui, em que aspecto? Na beleza. Culto, né? Aquilo que tem a minha devoção, a minha atenção, o meu respeito, a minha reverência, tá? No caso, sou eu, né? Então, sem dúvida, para um tema desse, é quase impossível a gente não abordar o quê? Uma sociedade narcisista, certo? Você vê Narciso aí na mitologia grega, né, que se apaixona pela bela ninfa Eco, só que a bela ninfa Eco ele não sabia, né? Havia sido amaldiçoada por Hera, esposa de Zeus, para repetir tudo aquilo que os homens, ou em geral os homens, né, falassem com ela. E aí Narciso, se sentindo rejeitado por ela, se fecha no seu mundo e aí passa a dedicar as suas atenções somente a si mesmo. Tá? Então, assim, claro, tem muito mais a se dizer sobre isso, mas o tema pode e deve, né, ser relacionado ao Narciso. Né? Será que nós não temos um pouco de Narciso em cada um de nós? Mas o tema vai além, né? Por quê? Porque ele foca no exagero, né? Certo? Não é só no culto à beleza, né? A gente não pode aqui, diante desse tema, diante de um tema desse na prova, tratar o cuidado pessoal como se fosse algo negativo. Né? Eu não posso demonizar, né, o interesse pela boa apresentação, pela boa aparência, certo? Ó, a gente fala diante da câmera aqui, certo? Então a gente tem que procurar o máximo possível ter uma apresentação plausível, pelo menos que não assuste, certo? Aí se usa cabelo curto, né, manter o cabelo arrumadinho, se não usa barba, né, manter a barba sempre assim, né? Então assim, a apresentação pessoal, de certo modo, é muito importante. Então eu não posso aqui, né, achar que eu não posso valorizar a minha aparência física, tá? Que eu não posso cuidar da beleza. A questão é até que ponto, certo, isso se torna um exagero. Então é isso que eu vou ter que abordar, tá? Eu tô falando isso para vocês porque na última mentoria, né, eu li vários textos e alguns textos tratavam assim o cuidado pessoal como se fosse algo negativo. Então não é isso que a banca espera de você, né? A banca espera que você saiba perceber quando algo pende para o exagero. E isso aí pode comprometer o quê? Né? Pode comprometer a saúde, inicialmente, e depois o quê? A vida. Então seria interessante você, num tema como esse, né, mostrar casos de pessoas que foram aos extremos, né, e obtiveram um resultado oposto daquilo que pretendiam. Né? Pessoas que fazem tanto procedimento estético que vão ficando estranhas. Tá? Elas nem se reconhecem mais. Você pega uma foto da pessoa antes da primeira cirurgia e uma foto da pessoa atual e nem de longe, né, lembra, certo? Aquela pessoa. Né? Você pode citar casos de pessoas que eram bonitas, já tinham um corpo perfeito, quiseram deixar hiper, super, mega perfeito e foram a óbito. Né? Recentemente uma blogueira do interior do Ceará, da região do sul do Ceará, né, passou por isso, uma garota jovem, bonita, tá? E existe uma culpabilização aí na pessoa do médico, né, que fez o procedimento. Então assim, nesse tema a gente tem que abordar esses aspectos. E tudo isso que eu estou comentando com vocês foram aspectos que ficaram de fora das redações dos alunos que participaram da mentoria ou que mandaram redação para a gente avaliar na mentoria, certo? Então, primeira coisa, ó, não demonizar o cuidado pessoal, certo?
citar exemplos de pessoas que foram a esse exagero, comprometeram a própria aparência inicial, né? A saúde e, quem sabe, a vida. Tá bom? E nesta aula aqui, também eu vou, nessa primeira parte da aula, né? Eu separei 5 tópicos para a gente trabalhar. Eu vou mostrar para você também o que a gente pode fazer, que ideias a gente poderia trabalhar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Tá? Mas, primeiramente, é bom a gente ter esse entendimento. Né? O que eu estou fazendo com você aqui é o seguinte, pensando o tema. Tá? Vamos imaginar que você está lá fazendo a prova da ESA, e aí o tema é esse, né? O tema é esse, aí você pensa assim, meu Deus, e agora, né? Por onde eu começo? Certo? Aí eu vou começar refletindo sobre, tá? Eu vou começar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. O que eu poderia abordar, o que eu não poderia abordar, certo? Qual a expectativa da banca? É sempre bom pensar assim, né? Porque quando a banca propõe um tema, ela tem uma expectativa em relação àquele tema, certo? Os seus corretores, tá, vão ter que ter a mesma abordagem, a mesma análise, porque existe uma reunião sempre antes de começar a correção para repassar critérios. Por exemplo, a ESA, dá para você ver aí, ó, mas aqui são critérios da ESA, tá? Aqui a gente tem desde o título, que vale 0,2 de uma nota de 0 a 10, passando por mais 8 aspectos, como gramática e ortografia, que valem 2 pontos de 0 a 10. E depois aquilo que se espera da proposta, tá? Então vamos lá, eu preparei para vocês o seguinte, ó, ideias para a gente trabalhar na introdução, ideias para a gente trabalhar no desenvolvimento e ideias para a gente trabalhar na conclusão, tá? E tudo isso está aí no material de vocês, tá? Se puderem depois, monte uma redação, faça uma redação sobre isso, tá? E você vai ver como vai ficar rica a sua redação, tá? Então vamos lá, ó. Então ideias para a introdução. Aqui eu sugeri 2 coisinhas. Primeiro, transformar o corpo a fim de adaptá-lo a determinado padrão de beleza não é algo exclusivo da civilização atual. Vários são os casos de hábitos comuns de alterações estéticas, como a redução dos pés das chinesas, o alongamento do pescoço com anéis de metal entre tribos asiáticas e as perfurações em partes do corpo em algumas tribos indígenas. Olha só, né? Eu esperava na mentoria que os alunos tivessem feito essas conexões. Tá? Eu estou falando de sociedades contemporâneas, mas eu posso relacionar com um pouco, de forma bem modesta, né, com o passado e mostrando como o mundo trata a beleza. Né? Na China, em províncias chinesas, a mulher com o pé pequeno, certo? Para isso, ela tinha que, ó, enfaixar o pé, colocando às vezes o dedo aqui, para os dedos, né, para baixo, para dar essa ideia de pé pequeno. As tribos asiáticas em que a mulher põe umas argolas, né, e dá uma impressão de alongamento de pescoço. Aí a ideia era, quanto maior essa ideia de pescoço, mais bonita a mulher. Né? Perfurações em parte do corpo, na orelha, no lábio inferior, né? Enfim, certo? Essa contextualização pode ser interessante. Ó, no entanto, as sociedades contemporâneas, aí sim, ó, aí agora eu vou relacionar, né, eu vou deixar bem claro para o corretor que a discussão gira em torno da sociedade contemporânea, certo? Inclusive, essas práticas aí, que são bem antigas, né, de beleza, elas têm repercussão ainda hoje. Tá? Então, ó, no entanto, as sociedades contemporâneas passaram a cultuar. É importante usar o termo cultuar, uma vez que a redação, ó, fala de culto, certo? Ó, culto, né? De modo exacerbado. Aqui a gente pegou a palavra do tema e está transformando aqui em tese a construção da aparência física visando a uma estética midiática. Olha só, estamos focando na mídia, né? Como se a mídia, mais do que um canal, fosse o condutor, né? Como se ela conduzisse os acontecimentos. Ela não só é o canal de comunicação, mas ela conduz no sentido de estar no controle, determinando. Né? E eu, aqui em casa, né, nem percebo que estou sendo controlado, manipulado, tá? Para ter um padrão X ou Y, de acordo com os estereótipos propostos de beleza ideal. Pessoal, uma introdução dessa aqui, certo? Ela
muito boa, tá? Muito boa. Lembrando que a introdução deve apresentar o tema, né? Mostrar a relevância do tema e trazer a tese. Essa tese, acima de tudo, ela tem que ser o quê? Defensável. Porque às vezes o aluno propõe uma tese que ele não consegue defender. É uma tese que se fecha, não é uma tese que se abre. Uma tese que se abre é aquela que deixa muita ideia em aberto para você comprovar, explicar, analisar no desenvolvimento, tá? Beleza? Então essas são ideias para a introdução. Deixa eu dar só uma boa tarde aqui para Rejane. Boa tarde, Rejane. Estudos militares, boa tarde. Sempre com a gente aí, né? Maravilha. Certo? Excesso de filtro nas fotos, né? Aí a pessoa vai conhecer pessoalmente, né? Outro dia um colega dizia que tinha um colega nosso, né? Que tinha um cabelo bem pretinho. Aí foram tomar um banho de piscina na casa dele. Aí o cabelo ficou branco, né? Quando ele pulou na piscina. Então era tintura ali, né? Uma tintura que não era muito duradoura, né? É igual você falou aqui, né? Excesso de filtro nas fotos. Aí você cria uma aparência, né? Que não altera a aparência, né? Altera só a imagem que eu estou passando ali nas redes sociais. Tá certo? Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Ideias para o desenvolvimento. Ó, aqui não é a introdução, tá? São apenas ideias para a introdução. O que vem agora na sequência não é o desenvolvimento, mas ideias que você pode abordar no desenvolvimento. A argumentação, né, deve gerar aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso pincel. Aqui a gente vai ter parágrafo 1 e parágrafo 2, certo? A argumentação vai se dividir aqui em 2 parágrafos, tá? Entre o primeiro e o segundo, pode haver uma ideia de adição ou de oposição, tá? Se entre o primeiro e o segundo parágrafo há uma ideia de adição, aí você pode usar outro sim, ademais, certo? Conectivo. É importante que cada parágrafo seja introduzido por um conectivo. É importante que cada período, tá, seja introduzido por um conectivo. Nem que esse conectivo venha intercalado. Certo? Por exemplo, a sociedade, portanto, a sociedade, contudo, nem que venha intercalado, mas é preciso que haja esse conectivo. Tá? Se entre o primeiro e o segundo parágrafo aqui, ó, onde tem esse izinho, tá, existe uma ideia de oposição, aí você vai usar um conectivo de oposição. Prof, qual é um conectivo de oposição bom para a gente iniciar um parágrafo? Por outro lado, tá? Por outro lado, seria um bom conectivo de oposição, tá bom? Se você tem dúvida quanto ao emprego de conectivos, introdutores de parágrafo, introdutores de período, tá? Conectivos para você fazer essa transição, né, de parágrafo, para você fazer bem essa articulação entre as ideias do texto, no nosso curso, tá, aqui da ESA de redação, tem uma aula, acho que é a aula 9, tá? São 20 aulas, né, o nosso curso de redação. Eu acho que é a aula 9, tá? É fácil de encontrar. Você vai ter uma aula só sobre coesão e conectivos, tá bom? Pergunta aqui do futuro combatente, Guilherme, Cauã. A ESA sempre exige título, sim, viu? E se não usar, Guilherme, perde 0,2 de uma nota de 0 a 10. Aí o aluno pode pensar assim, é pouco, 0,2. Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu trabalho com escolas militares desde 2001, certo? Eu já vi muito aluno de lá para cá, ao longo de 21 anos, certo? Pedindo para eu entrar com recurso porque ele tirou 4,8. E quase todos eles não tinham colocado o título. Se tivessem colocado o título, teriam tirado 5, que era a nota mínima para entrar, para continuar na concorrência. Então, não esqueça, tá bom? O título é importantíssimo. E a SpaceX também, tá? Tem que colocar o título. Beleza? Qualquer dúvida aí, ó, pergunta, mandem, que a aula é de vocês, tá? Vamos ver aqui ideias para argumentação, certo? Ideias que os alunos geralmente têm dificuldade, né? Às vezes a pessoa sabe começar bem o texto, mas na hora de argumentar, comprovar, ela trava um pouco. Então, trouxe ideias aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então, ideias para a gente compor aí o desenvolvimento. Vamos lá.
Isso aqui, lembrando que isso aqui não é o desenvolvimento, tá? São ideias. Aí você monta, transforma aí conforme você achar melhor. Ó, a imagem do indivíduo associada ao corpo perfeito e ideal, que envolve as noções de saúde, de vitalidade, de dinamismo e, acima de tudo, de beleza, atravessa contemporaneamente. É importante usar isso aqui, ó, por quê? Porque o texto está pedindo nas sociedades contemporâneas, ok? Diferentes gêneros. Então ele está mostrando aqui, ó, desenvolvimento, que não é só coisa de mulher ou só coisa de homem, né? Diversas faixas etárias. Isso aqui independe da idade, né? Pessoas jovens estão fazendo procedimentos estéticos, pessoas adultas, pessoas com mais idade, tá? E classes sociais, porque existe muita facilidade de pagamento, né? Parcelamentos, enfim. Até mesmo a gente vê casos aí na imprensa, né, de pessoas que foram enganadas por falsos cirurgiões plásticos, né? O indivíduo é até médico, mas não tem aquela especialidade. E aí ele vai atuar numa área para a qual ele não tem habilitação, não tem conhecimento, não tem autorização. E aí a chance disso dar errado é muito grande, né? Tá, ok? Compondo de maneira diferenciada diversos estilos de vida. E a fábrica de imagens, ó, interessante isso aqui entre aspas, né? Fábrica de imagens que vem da onde? Ó? Cinema, TV, publicidade, vão criando esse idílio, né? Essa ilusão, tá? Ao lado da imprensa escrita, tem certamente contribuído para isso. Muito bacana. Mais ideias para o desenvolvimento. Ó, pessoal, falar de cirurgia plástica e procedimento estético sem citar o Dr. Ivo Pitangui, que é um médico brasileiro, certo? É uma deslealdade muito grande, porque ele é o cara, ele foi o cara, certo? Ele foi o maior nome da cirurgia plástica no mundo, brasileiro, um dos pioneiros, se não pioneiro, respeitadíssimo aí no mundo todo. Então, se a sua redação vai abordar cirurgia plástica, fale do respeitado, do eminente, do egrégio, do ilustre Dr. Ivo Pitangui, tá certo? Pena que já nos deixou, né? Ó, o médico brasileiro Ivo Pitangui, renomado médico da cirurgia plástica mundial. Então, será que esse repertório aqui é bom? Certo? Eu percebi na mentoria de sexta-feira, por isso que eu trouxe esse tema, que os alunos não tinham alguém para citar, certo? E o Ivo Pitangui, cara, é o cara. Era, infelizmente, né? Morreu, faleceu. Era o cara, então ele não pode ficar de fora. E aí eu trouxe até uma citação dele aqui para a gente incluir no nosso texto, né? Olha só, considera exagerado o atual culto ao corpo. Ó, ele que era uma referência na cirurgia plástica, considerava aquilo que se faz hoje em termos de cirurgia plástica um culto ao corpo e exagerado, estimando que é mais importante o culto à inteligência. Olha só que legal, né? Dr. Ivo Pitangui, né, que era especialista em estética, cirurgia plástica, ele achava mais importante valorizar isso aqui, ó, a inteligência, certo? Era interessante citar isso aí. Ele não está dizendo que não é para se cuidar, que não é para ficar bonito, certo? Que não pode aumentar aqui, diminuir ali, certo? Ele não está dizendo isso, mas é o exagero disso, tá? Ok? Ó, aí abre aspas, ó. Esta exagerada atenção ao corpo não é culpa da cirurgia plástica, mas do marketing que vende a imagem da juventude e da beleza. Então, ele vai culpar, não é a cirurgia, né? A cirurgia está aí para ajudar, né? A cirurgia está aí para auxiliar, e é isso que eu tenho que deixar claro. A medicina não surge para matar ninguém. A medicina não surge para deixar ninguém com problema, mas é a questão do marketing. E às vezes o próprio médico adverte, ó, tá bom, né? Já mexeu demais, né? Já aumentou muito, já diminuiu muito. Mas aí a pessoa insiste em nome de um ideal, né? E aí quando você vê teorias sobre publicidade, a gente aprende o quê, né? Que a propaganda faz as coisas parecerem importantes, né? Sem a auréola que a propaganda dá aos produtos, eles seriam apenas bens de consumo como qualquer outro. Mas ali, revertidos de uma publicidade, de um marketing, eles se tornam algo muito especial e eu, seduzido por aquilo, tenho a impressão de que não posso viver sem aquilo, né? Sem aquele corpo, sem aquele lábio, né? Existe muito hoje procedimento em lábio, né? Sem aquele, enfim, né? Tá certo? Sem citar parte do corpo. Avancemos aqui, ó. Continuando. Outro nome que a gente poderia citar aqui
como repertório, além do Dr. Ivo Pitangui, é esse escritor francês, cuja pronúncia eu não sei, tá? Henri-Marie Bailly, não sei se é bem assim, tá? Conhecido como Stendhal. Olha aí, o que ele afirmava? Afirmava que a beleza é apenas uma promessa de felicidade. A beleza é apenas uma promessa de felicidade. Né? Ele vai entender que a felicidade ela não está ligada somente a um aspecto. Tá? E existem pesquisas e mais pesquisas que provam isso. Tá? O dinheiro traz felicidade para quem é feliz ou para quem já era feliz. Tá? Há pessoas que não estão plenas só por um aspecto. Né? Em geral, o ser humano é assim. Ele não está pleno, completo, só por causa de um aspecto, só por causa da beleza, só por causa da riqueza, certo? A gente é muito mais do que isso, né? Tá certo? Então, a gente tem muito mais de uma frente aí para poder formatar a nossa felicidade. Então, a beleza, segundo ele, é apenas uma promessa de felicidade. Bom repertório. Também esse aqui, ó, Joaquim Le Breton. Quem é Joaquim Le Breton? Né? Professor e legislador francês. Afirmou que, no fundamento de qualquer prática social, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura. Então, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura. E é como se o homem se realizasse por meio do corpo. A ideia é essa. Tá? O que mais? Immanuel Kant. Cara, Immanuel Kant é sensacional. Immanuel Kant é muito citado em redação com as citações coringa, né? O aluno cita muito na redação que o homem nada mais é do que a educação faz dele. E aí tenta aplicar essa frase de Kant para tudo que é situação. Mas dá para usar Kant, né? Immanuel Kant, filósofo alemão, para esse contexto da exacerbação aí do culto ao corpo? Dá sim. Renomado filósofo do iluminismo alemão, além de propiciar uma distinta visão à filosofia moderna, também contribuiu de modo eficaz para a compreensão da estética. Segundo ele, para distinguir se algo é belo ou não, referimos-nos à apresentação. Bacana isso aqui, certo? Para distinguir se algo é belo ou não, que define, certo? Se algo é belo ou não. Referimos-nos à representação, ao sujeito e ao seu sentimento de prazer ou desprazer. A noção de belo se dá a partir da contemplação que o sujeito faz de uma determinada coisa. Por meio da contemplação, o sujeito pode intuir e refletir acerca daquilo que é contemplado. Né? E aí entra o quê? Entra aquilo que a gente viu anteriormente, né? Citado aí por Pitangui, a mídia. Certo? O indivíduo vê séries ocidentais, filmes ocidentais, novelas ocidentais. Né? A mulher bonita é magra, tem um corpo escultural. O homem bonito é malhado, levemente malhado. Né? E aí eu tenho a impressão de que aquilo é que é o ideal, de que aquilo é que eu tenho que buscar, de que aquilo é que eu tenho que ser, pela contemplação. Certo? Tem mais? Olha só que legal. Né? Quantas ideias bacanas eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Para a gente trabalhar essa questão do culto ao corpo. Né? Ainda para o desenvolvimento, Freud... Freud também teorizou sobre isso, pode contribuir, né, acerca do tema? Freud pode sim. Médico, neurologista e criador da psicanálise. Deixa eu dar uma dica a vocês. Tá? Quando vocês citarem alguém que é uma autoridade em determinado assunto, traga um aposto explicativo sobre essa pessoa. Tá? Segundo Immanuel Kant, quem é Immanuel Kant? Segundo Freud, quem é Freud? Certo? Segundo Le Breton, quem é Le Breton? Segundo Henri-Marie Bailly, quem é Henri-Marie Bailly? Certo? Segundo Ivo Pitangui. Então, traga um aporte explicativo sobre cada pessoa que você cita. Aí você mostra para o corretor que você de fato domina o assunto, né? Está falando com propriedade, com o pé no chão. Beleza? Porque o corretor ele quer saber se eu sei o que eu estou dizendo. Tá? E se eu sei o que eu estou dizendo, eu vou um pouquinho mais além. Eu trago um aposto, eu fundamento, eu analiso, eu relaciono, eu comparo, certo? Ok? E não apenas cito. Então, sabendo quem é Freud aí, né, século XIX, escreveu sobre a generalização de uma cultura narcísica. Freud já falava sobre o narcisismo.
Lembra que eu disse a vocês que o narcisismo aqui não podia ficar de fora, né? Eu não poderia deixar de fora aqui Narciso, lá da mitologia grega, tá? Aquele que pensou ter sido aí rejeitado pela ninfa Eco, quando na verdade não foi, né? É provável que ela tenha olhado para ele primeiro. E aí, ó, em que o corpo está diretamente relacionado com a expressão de poder. Olha aí, ele está trazendo aqui essa ideia de corpo e expressão de poder. Ideia bacana, hein? Diferenciada aí para a gente colocar na nossa redação. Não só pela capacidade de transformá-lo, mas também pelos possíveis controles e avanços na pesquisa genética. É em consequência desse excessivo cuidado com o corpo, tá? Ó, isso aqui é um termo que eu posso usar na redação em substituição a culto exacerbado, né? Excessivo cuidado com o corpo. Tá? Deixa eu dar uma dica a vocês. Eu percebo, né, nas mentorias de redação que os alunos têm dificuldade com vocabulário, sinônimo, né? Então, uma dica, tá? Pode fazer enquanto você puder. Estamos aí há poucas semanas da prova da ESA, né? Pode fazer enquanto você puder a sua redação consultando o dicionário de sinônimos. Tá? Você põe lá no Google, né, dicionário de sinônimos, tá? Aí põe lá a palavra exacerbado, exagerado, tá? Culto, né? Pega as palavras principais que você vai usar na redação e põe no dicionário de sinônimos. Tá? No mínimo, você vai ampliar o seu vocabulário. Tá? Não é errado fazer isso, errado é não fazer. Quando você chegar ao dia da prova, aí já vai ter assimilado bastantes palavras, vai transitar fácil entre as palavras, porque a gente precisa de palavras. Às vezes a gente tem a ideia, mas não sabe como codificar. Aí eu não consigo codificar às vezes por quê? Porque eu tenho um vocabulário reduzido. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Ampliar esse vocabulário enquanto eu posso. Tá bom? Então, é em consequência desse excessivo cuidado com o corpo que se justifica o aumento de academia de ginástica, certo? As pessoas, elas até podem dizer, no geral, que estão indo às academias por causa da saúde. Mas a gente sabe que, no geral, não é por causa da saúde. Porque se eu quiser ter saúde, basta eu caminhar meia hora, né? Estou falando para mim, certo? Não estou dizendo que isso serve para todos. Nem posso dizer o que é bom ou o que não é bom, não sou médico, mas para mim, certo? Recomendação médica já, meia hora de caminhada, 3 vezes por semana, para mim, certo? Para eu manter esse equilíbrio e tal, certo? Manter saúde, além de outros cuidados com a saúde. Então, a academia, ela entra aí mais como uma busca pelo corpo perfeito. Embora eu tenha como argumento, né, a ideia da saúde, quando na verdade o que eu busco é um corpo perfeito, certo? Perfeito com base em quê, né? Com base naquilo que a mídia apresenta. E de centros estéticos tem aumentado bastante, certo? De clínicas e de salões de embelezamento. Salões de beleza, principalmente finais de semana, são lotados. Nessa lógica de exaltação do corpo, olha outro termo legal, exaltação do corpo. Aqui a gente tem excessivo cuidado com o corpo, aqui exaltação do corpo, né? São termos que eu vou precisar usar na minha redação para não ficar repetitivo, né? Senão meu texto começa a ficar cansativo, começa a ficar previsível, e quando o texto começa a ficar previsível, ele começa a ficar desinteressante. Então, a gente precisa trabalhar bem essas palavras. Nessa lógica de exaltação do corpo e de culto à beleza, quem coordena tudo, isso é o quê? É o capitalismo. Tá? Estão ganhando com isso? Com certeza, certo? Tendo em vista que as regras são ditadas pelo mercado de consumo. Com isso surgem novas tecnologias, tá? No intuito de que a busca do indivíduo pela imagem perfeita nunca cesse. Isso aqui é interessante. No intuito, com o objetivo, né, de que a busca do indivíduo pela imagem perfeita nunca cesse, não tem fim. Por isso que a gente vê pessoas aí tão diferentes, né? Às vezes, da primeira cirurgia para a última cirurgia. Tá? E ela começa a ficar diferente. E, de certo modo, né, ela vai se enquadrar num padrão que ela não esperava. Né? Ela vai ter, às vezes, um resultado bem oposto. Uma transformação que gera, às vezes, uma aparência muito estranha.
certo? Assim, a tendência é haver sempre uma nova busca e um novo modelo de ideal a se alcançar. A indústria do culto ao corpo orienta perfeitamente o que devemos fazer para tornar o nosso corpo um modelo perfeito que obedece ao que se espera no mundo social. Com que corpo eu vou? A ideia é essa. Vai ter uma festa daqui a 2 meses. Aí a ideia é com que corpo eu vou? Antigamente as pessoas perguntavam assim, com que roupa eu vou? Hoje é com que corpo eu vou? Com que cara eu vou? Dá para mexer e daqui a 2 meses eu ter um nariz diferente, certo? Ter alguma parte do corpo aí alterada, diminuída, certo? Então a ideia é essa, com que corpo eu vou? Que corpo eu quero apresentar aí na sociedade, certo? Essa indústria possui todo um aparato tecnológico, seja, não é para amadores, isso aqui, certo? Não são amadores que estão por trás disso, adequado a cada situação, corpo ou bolso. A gente viu aqui, já desde o comecinho, que existe toda uma facilitação, para qualquer bolso. Conheço colegas que não têm tanta grana assim e já fizeram 2 implantes capilar, O primeiro não deu certo, o cabelo que foi implantado caiu pela mesma razão que o cabelo original, O primeiro caiu, aí fez de novo, aí caiu de novo. Então, assim, houve uma facilitação, um parcelamento, de modo que qualquer classe social consiga realizar um procedimento. Operando a partir de uma lógica que transforma tudo em algo mensurável, pragmático e utilitário. A ideia é essa, utilitário, pragmático, prático, a fim de buscar uma resposta para a insatisfação crescente com relação ao corpo. E o pé até a cabeça, Como eu disse a você, o cara tem alopécia, Prof, que é alopécia? Ele é careca. Ele consegue encher tudo aí, certo? É tudo mesmo, certo? Fica bem cabeludinho, nessa perspectiva, o corpo parece ser um molde que se adapta às significações sociais. Tá? Então, você vê aqui, o corpo relacionado à questão social. É como se não fosse bem para mim isso aí, Às vezes isso é feito não porque eu quero me sentir bem, mas porque eu quero me apresentar bem, certo? Até como forma de aceitação, de melhoria da autoestima a partir da aceitação do outro, do olhar do outro. A ideia é essa. Desse modo, por vezes, ele parece ser um rascunho que pode ser refeito ou aperfeiçoado de acordo com o desejo e o bolso do indivíduo. Como a gente viu, a mídia trabalha, o capitalismo trabalha para que você nunca esteja satisfeito, tá? Para que essa busca nunca cesse. Não tem fim, Não tem fim. Se eu quero em direção ao topo, aí não tem fim. Eu acho que estou no topo, ainda tem mais um pouco e assim vai. Nosso corpo parece estar se tornando um grande laboratório. Gostei dessa expressão? Você poderia abordar, tira o nosso, tá? Porque na redação a gente não deve usar a primeira pessoa aí. Então você pode usar simplesmente o corpo, O corpo de muitos indivíduos, parece estar se tornando um grande laboratório no qual se redesenha a própria condição humana. Eu achei isso aqui sensacional. Olha essa frase aqui para você usar na sua redação, caso o tema seja esse. Nosso corpo parece estar se tornando um grande laboratório no qual se redesenha a própria condição humana. Com que corpo eu vou? Com que corpo você quer que eu vá? Certo? Certo? Eu estou com a barriguinha aqui. E se eu for com essa barriguinha aqui, certo? Vão falar de mim? É muito comum, não sei se você já passou por isso, quando amigos antigos se encontram, os primeiros papos, as primeiras conversas introdutórias têm a ver com o corpo do outro. Aí, rapaz, tá gordo, rapaz. Ou tá magro, ou tá careca, Certo? Tá com cabelo branco. Então, existe muito essa questão do outro, do olhar do outro. Tá? Vamos lá para o nosso chat aqui. Eu sei que os amigos aqui têm feito perguntas. Vamos ver aqui, Cadê Camila? Prof, tem diferença do modelo de repertório do Enem para a ESA? No que se refere a isso, não. Tá? As dissertações argumentativas, em geral, trabalham nessa linha, Repertório sociocultural produtivo, buscar fundamentar suas ideias em alguma estratégia argumentativa, fazer uso de alguma estratégia argumentativa para fundamentar as suas ideias. Você pode apelar para relações lógicas de causa e consequência, citação de autoridade,
Lembrando, né, que eu havia dito no começo, cite alguém que seja uma autoridade no assunto, mas não apenas cite, relacione, analise, tá? Mostre que você tem uma intenção com aquela citação. Pode abordar alusão histórica, fazer uso de pesquisas, exemplos concretos, tá? Comparações, tá certo? Então, nesse quesito aí, Camila, não difere muito, certo? Aí você pode citar, né, os filósofos, dados estatísticos, exatamente, né, que são estratégias argumentativas. Sempre pense num teórico da área, tá? E depois você pode partir para outros. Aqui, ó, eu citei Ivo Pitangui, né, que é o grande nome da cirurgia plástica. Mas também eu citei, ó, Henri Marri, tá? Citei Le Breton, citei Manuel Kant e Freud, certo? Nesse repertório aqui, ainda tem Bauman, olha só. Ainda dá para incluir Bauman aqui, ó, deixa eu... Pronto. Ó, de acordo com Zygmunt Bauman, que Bauman sempre aparece aí no que diz respeito à sociedade líquida. Né? Claro, pessoal, a gente não vai usar todo esse repertório, tá? Não tem como incluir tanta gente boa numa redação só, certo? Mas assim, o texto de um pode trazer fulano, o texto de outro pode trazer cicrano, né? Eu sugeriria aí pelo menos uns dois, tá? Dois estariam de bom tamanho na sua redação. Até porque você não vai construir o seu repertório somente a partir de citações, tá certo? Tem uma reportagem, tem um caso concreto. Lembra que eu citei falar alguém que exagerou, né, se deu mal, certo? Alguém que exagerou e teve comprometimento da vida. Aí a pessoa perde a vida, a família sofre, né? Enfim. Mas Bauman também teoriza sobre isso. A luta pela boa forma é uma compulsão que logo se transforma em vício. Aí, Bauman, que legal. A luta pela boa forma é uma compulsão que logo se transforma em vício. Isso está relacionado àquilo que a gente havia visto há pouco, né? A ideia é trabalhar para gerar insatisfação. Insatisfação em que sentido? Não que a cirurgia não seja bem feita, mas no sentido de que dá para melhorar ainda mais, certo? Dá para melhorar ainda mais. Nunca acaba. Para ele, cada dose precisa ser seguida de outra maior. Daí, mais uma cirurgia. Os cuidados com o corpo são importantes e essenciais não apenas no que se refere à saúde, mas também no tocante ao viver em sociedade. O problema reside na propagação de um ideal, muitas vezes inatingível, na culpabilização do indivíduo por não atingir esse ideal e no fato de as mudanças naturais do corpo tornarem-se objeto estético da medicina. Naturalmente, a gente vai o quê? Envelhecer, certo? Naturalmente, certo? Ó, aqui são ideias para o desenvolvimento. Ó, já vimos ideias para a introdução, ideias para o desenvolvimento. E eu sugeri o que é você, ó, 2 parágrafos, tá? Em muitas redações de alunos que estão aí nas mentorias, há poucas semanas da prova, estão fazendo apenas 1 parágrafo de desenvolvimento ou 3, certo? 3 ainda são melhor do que 1. Agora, 2 são o ideal, tá? Por que o ideal? Né? Porque você tem 2 ideias para defender com propriedade. Um terceiro parágrafo, às vezes, não traz uma terceira ideia que você quer defender. Traz apenas uma má fragmentação de parágrafo, certo? Beleza? Vamos aqui para o nosso chat, tá? Cadê? Jean Anderson. Mestre, o senhor acha que eles vão colocar um tema sobre política em ano de eleição? Acredito que não, certo? Nem na ESA, nem na SpaceX, certo? Acredito que não. Nem nada que permita, né, falar bem ou mal do governo. E só lembrando, né, a vocês que vão fazer prova da ESA ou SpaceX, que se não for patriota, certo? Você vai estar num ambiente que vai lhe causar mal-estar. E lembrando que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Tá certo? Tem que ter essa consciência aí, tá bom? O hino nacional, a bandeira nacional, né? São símbolos assim sagrados, né? E as canções militares também, né? Quem for para a infantaria, canção da infantaria, canção dos expedicionários, tá? Sugiro já que você comece a ouvir, tá? Para você se empolgar, tá bom? Lucas da Z, né? Seja bem-vindo, meu querido, né? Começou há muito tempo, começamos às 15 horas.
tá? Vamos até as 16h30, tá bom? E a gente está trabalhando aqui, né, inicialmente um tema que é sobre o culto exagerado à beleza nas sociedades contemporâneas, tá bom? Aproveita aí, Lucas, e baixa o material, tá certo? Que ele fica disponível aí durante a nossa live. E depois tem mais 4 aspectos aí que eu quero abordar com vocês, tá bom? Então, ó, para concluir, prof, né, que ideias eu vou sugerir aqui para a gente concluir esse tipo de redação? Janderson, TFM, ó, já vai treinando aí pro TFM, certo? Já vai treinando aí, tá bom? TFM aí, para quem não sabe, né, é o treinamento físico-militar, teste físico-militar. Já passei por isso, viu? Ó, ideias para a conclusão. Vamos lá. São ideias, né, para você montar o seu texto. Pergunta, Janderson, o que o senhor acha de estudar a redação coringa, né? Olha, né, no curso eu sugiro, né, umas 2 formas de introdução, eu sugiro algumas formas de começar o desenvolvimento, eu sugiro conectivos para começar a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Mas tudo assim, em estágio embrionário. Eu não acredito, nunca acreditei nesses anos em que eu trabalho com redação, numa fórmula pronta, tá certo? Embora alguém tente, né, formatar, mas eu sugiro aqui e ali, certo? Pequenos padrões que você pode seguir, tá certo? Beleza? Ó, ideias para a conclusão, né? A sociedade brasileira está diante de uma cultura que tem o corpo com uma dimensão importante, se não fundamental para a felicidade das pessoas. A conclusão, né? Sugiro que você comece a conclusão retomando, sem repetir, algum aspecto importante da introdução, retomando a introdução. Aí você linka com a introdução, mas sem repetir, tá? Retomando, trazendo algo novo. É preciso entender que os conceitos acerca de que do que é belo e feio, né, são uma questão de época e de opinião. Isso muda, certo? Eu estava vendo um vídeo outro dia sobre beleza na Idade Média. A mulher, né, ela tinha que ter gordura na barriga. Mulheres magras, né, quando sentavam e a barriga ficava bem retinha, eram lastimadas. A impressão que se tinha delas é que elas eram pobres, que elas não comiam, que elas passavam fome. Então isso estava muito ligado ao quê? Ligado a quê? A uma questão social, certo? Financeira, né? Faz necessário que a sociedade considere outros valores, olha aí uma sugestão interessante, como também importantes em todas as áreas da vida, né? Isso é interessante. O que mais? O corpo não deve se tornar o polo único de preocupação e de investimento. Isso aí se alinha com o pensamento de quê? Do Ivo Pitangui. Né? Você pode até retomar o Pitangui. Ele dizia que era mais interessante, né? Se é para ter um culto a alguma coisa, ó, culto à inteligência. Ler um livro, certo? Beleza? É importante que a sociedade não ignore os cuidados com a beleza, contudo é preciso que se faça isso de forma moderada e consciente, né? Reitero nesse tema que o problema não é cuidar da beleza, tá? Ficar desleixado é terrível, certo? Raramente alguém vai achar bonitinho, né, uma pessoa que não se cuida, certo? Mas o problema é o exagero disso, que pode comprometer o bolso, a saúde e a vida, certo? O que mais? O governo pode entrar aqui? Pode, né? O governo, por meio da mídia, deve dispor de recursos para apresentar à sociedade a importância de cuidar da saúde e da aparência, sem fazer disso um exacerbado esmero, uma vez que se está lidando apenas com a estética e não com a essência do indivíduo. Não deve ser, né, isso que eu estou dizendo aqui, certo? Não deve ser o objetivo agora do governo, né, gastar energias, dinheiro público em função disso, né? Mas sempre que puder, de forma leve, vez ou outra, ó, cuidado, né, com a exacerbação disso aí, o exagero, né? Tá bom? Com esse culto, tá bom? Então, o governo pode contribuir, sim, né? Palestras em escolas e propagandas por meio de comunicação devem mostrar a importância de se valorizar mais do que a aparência, incentivando a necessidade de se apreciarem virtudes, como o altruísmo e a ética, né? Ó, isso aqui interessante, né? Levemente, né, abordar isso aqui, que o tema não é sobre isso, né? Tão necessários em nossa sociedade.
E aí a beleza pode adquirir outro aspecto, né? A beleza pode aí estar nos olhos de quem vê, certo? Com isso a gente termina essa primeira parte, né? Eu lhe dei ideias para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão, tá? Os meus alunos, né, que já fazem o curso aqui para a ESA aqui no Alphacom, se distanciaram um pouco disso, tá? Por isso que eu trouxe esse tema em virtude da última mentoria, né? Se você participou com a gente da mentoria e está na aula agora, então já pega essas ideias, já acrescenta e com certeza seu texto vai ficar muito melhor, tá bom? Como é que estamos aqui no nosso chat? Ó, vamos lá e deixa o seu like, tá? É muito importante aí pra gente o seu like, ok? Se puder, encaminha o vídeo também para algum amigo seu que vai fazer a prova, tá bom? Vamos lá, nosso chat, cadê? Seria uma boa ter em mente, tá? Para muita gente, antes, ajuda, sabe? Mas há quem prefira mesmo ali compor na hora. Mas eu sugiro, tá? Se você faz o nosso curso aqui, ideias para introdução, desenvolvimento, conclusão, algumas frases, termos ali para começar, tá certo? Principalmente para a introdução, beleza? Ok, dúvidas, perguntas, podem mandar, viu? A aula é de vocês, estamos ao vivo para todo o Brasil. O objetivo, né, é ajudar você a chegar lá, né? Eu quero que você faça uma boa prova, tire mais do que o mínimo, tá bom? Pessoal, agora uma dúvida de muita gente é, como construir a dissertação? Como é que eu começo? Tá? Professor, não sei nem pensar o tema. Eu vou lhe dar aqui, né, passo a passo, é uma sugestão. A gente não está lidando com matemática, mas eu vou te dar aqui um passo a passo para você pensar o tema e entregar uma redação de qualidade, tá? É o tópico 2 aí do nosso material. Como construir a dissertação. Primeira coisa a fazer, futuro combatente, é ler a proposta, certo? Depois de ler a proposta, compreender. Porque alguns alunos nem leem, eles só leem ali o título, certo? E já vão escrevendo, ó. Então, leitura da proposta, compreensão da proposta. Eu li, ok, eu compreendi, eu sei exatamente o que está sendo pedido. Às vezes parece que o aluno ele não leu a proposta. Quando eu pego redação em mentoria, eu vejo que ele não entendeu, ele deixou a desejar. Em que aspecto, né? Às vezes a proposta está pedindo duas abordagens. Por exemplo, leitura e escrita. Aí o aluno só foca na leitura, certo? Porque sobre escrita ele não tem muito a acrescentar. Então, ele não fez aquilo que foi pedido. Então, leia a proposta, compreenda, esse é o primeiro passo. A redação começa quando a gente começa a pensar o tema. Às vezes, você está fazendo a sua prova e tem um candidato do lado esquerdo, do lado direito, que já está passando a limpo e você nem fez uma frase do rascunho. Ainda isso começa a preocupar. Só que, como dizia Almir Sater, na canção Tocando em Frente, cada um de nós compõe a sua história, entendeu? Então deixa ele, deixa ela, entendeu? Não olhe para isso, foque no seu texto. Pode ser que o que eles estejam fazendo estejam bem distante daquilo que o corretor espera. Então, a primeira coisa a fazer não é escrever, não é sair escrevendo. Tá? A primeira coisa não é sair correndo, é saber a direção em que eu tenho que correr. Ok? E aí, ó, depois de ler e compreender, eu vou fazer um levantamento inicial de ideias. Tá? Levantamento de ideias. O que eu sei sobre o assunto? Tá? A primeira coisa é isso. Eu vou fazer uso de um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. O que eu sei sobre o assunto? Tá? Aí eu vou buscar informações, ó, na literatura. A literatura pode muito, viu? Ó, quando você pega melhores redações da FUVEST, tá? Se você tiver curiosidade, depois põe no Google, tá? Melhores redações da FUVEST, tá? Você vai ver que os alunos fazem muito uso da literatura como repertório. Romance do realismo, do naturalismo, por exemplo, tá? O que mais eu posso usar como repertório, né? Trazer ideias de onde? Da história, da geografia política, da filosofia e da sociologia. São áreas boas, tá? Para a gente buscar ideias para nossa redação. Tá, ok, fiz um levantamento inicial de ideias, coletei muitas ideias. E agora? Agora eu vou fazer uma seleção dessas ideias, porque nem tudo que eu coletei vai ser importante. Nem tudo que eu coletei aí
vai ser de fato necessário. Tá? Vamos imaginar que você tem grandes, boas ideias, selecionou muitas ideias, tá? Levantou muitas ideias, agora vai ter que selecionar. Tá? Vai ficar só com aquilo que realmente interessa, com aquilo que pode formar texto, com aquilo que pode dar coesão. O texto tem que ter coesão, né? Coesão é ligação. Se o texto não tem coesão, ele vai ser apenas o quê? Vai ser apenas um aglomerado de frases, certo? E agora, selecionei as ideias. Agora eu vou organizar essas ideias. Organizar de que maneira? Ó? Visando a paragrafação. Vamos colocar isso aqui, ó. Organização de ideias, tá? Visando a paragrafação. Paragrafação. Em que sentido? Né? O que vai para o desenvolvimento, o que vai para a conclusão, o que vai para a introdução. Tá? Eu estou na fase de pré-rascunho. Pré-rascunho. Eu já tenho ideias que eu posso usar. Frases, né, que eu coletei, estatística, pesquisa, exemplos, alusão histórica, uma citação, tá? Frases soltas relacionadas ao tema. Agora eu vou definir, ó, eu vou organizar, né? Eu vou montar introdução, desenvolvimento, conclusão. Ok. Depois de fazer isso, agora eu vou definir uma tese. Tese é a ideia que eu vou defender, certo? Eu preciso definir uma tese, porque tudo o que vem na redação tem o objetivo de defender a tese. Essa tese é a ideia central da redação. Quando você fizer a sua redação, tá? Procure ter uma tese defensável. Onde deve estar a tese? Na introdução. Em que parte da introdução? Final da introdução. A tese deve ser composta de um período. Tá? Eu não sugiro a você que fragmente a tese um pouquinho no primeiro período, um pouquinho no segundo período, um pouquinho no terceiro período. Tá? A tese não tem que vir fragmentada em períodos da introdução. De preferência que ela seja a última frase da introdução. Sabe qual é a grande dificuldade dos alunos na argumentação? Eu digo isso com propriedade porque eu trabalho com redação de escola militar desde 2001, é que eles não têm tese na redação, ou não têm uma boa tese na redação. Então, como é que eu vou defender uma ideia, primeiramente, que não existe? Certo? Como é que eu vou defender uma ideia que não está presente na minha redação? Né? Eu pego redação para corrigir e o aluno diz assim, professor, tive muita dificuldade no desenvolvimento. Aí eu digo assim, acredito, porque o texto não tem tese. Tá? Então, assim, o desenvolvimento está à deriva, certo? Perdi o GPS, estou no mar calmo, sem vento. Perdi o GPS, a bússola não está funcionando, perdi toda a comunicação náutica, estou à deriva ali, certo? Quando eu não sei o caminho, qualquer caminho serve, né? Assim, aí eu vou escrevendo qualquer coisa para ocupar espaço, isso é problema. Tá? Então, ó, se você é aluno aqui do curso, revisa a aula sobre introdução, revisa a aula sobre tese, isso é muito sério. Tá? A gente quer ser militar, ó, a gente quer vestir a farda verde oliva, a gente quer cantar a música Fibra de Herói, né? Conhece? Escuta hoje. Se a pátria querida for invadida pelo inimigo, olha aí, na paz ou na guerra. Depois escuta Fibra de Herói, certo? Para você se empolgar aí, você ser um militar, tá? Então, assim, procura ter uma boa tese. Certo? Se não tem boa tese, se não tem tese ou se não tem uma boa tese, o desenvolvimento é qualquer coisa, menos argumentação. Por quê, prof? Porque argumentar é defender a tese. Então, vai lá no nosso curso, tá? Curso de redação, são as primeiras aulas, tem lá a introdução. Eu tenho uma aula só sobre introdução no curso e uma aula só sobre tese. Ok? Como eu sei que isso é muito importante, né, eu dediquei uma aula só para a construção da tese. Eu vou lhe dar aí diversas opções para você construir a sua tese, tá certo? Então, se você é aquele aluno, aquela aluna que tem dificuldade com o desenvolvimento, tá? Eu já tenho um diagnóstico, tá? É a tese. O problema não é argumento, é a tese. Então, o AlphaCom vai te ajudar a produzir uma boa tese, tá? Depois de definida a tese, o que eu sugiro? Tá? Que você veja aí que argumentos você pode usar. Tá? Como é que eu posso argumentar? Que estratégias argumentativas eu vou utilizar?
certo? Ó, quando eu falo aqui em estratégias argumentativas, a gente está falando de quê, certo? A gente está falando de citação de autoridade, a gente está falando de citação de autoridade, né? Alusão histórica, comparações, exemplos concretos, fatos comprováveis, pesquisas, estatísticas, tudo ancorado nas áreas do conhecimento, como história, geografia, filosofia, sociologia, jornalismo, Constituição. A Constituição é um bom repertório, tá? Porque ele trata de direitos, garantias fundamentais, né? Relações de trabalho, estatutos também da criança e do adolescente, estatuto do idoso, tá certo? Então tudo isso é importante. Aí eu vou pensar de onde eu vou extrair ideias para fundamentar a minha tese, tá? Deixa eu lhe dar uma dica, ó. Quando você construir a sua tese, vou pegar aqui o pincelzinho vermelho, eu tenho a tese, certo? Tese é a ideia central do texto, ok? Vamos lá. Tese é a ideia central do texto. É ela que eu vou fundamentar, certo? O texto só é argumentativo se eu tiver uma tese para fundamentar, ok? Construir os argumentos, eu posso fazer o seguinte, ó. Por quê? Certo? Por quê? Eu vou ter resposta 1, vai ser o argumento 1. Resposta 2 vai ser o argumento 2. Já tinha pensado nisso? Ó, eu tenho uma tese, tá? Que é a ideia central, que vem no final da introdução. E agora o que eu faço com ela? Eu vou ter que comprovar. Como é que eu comprovo? Estratégia para você comprovar a tese. Pergunta a tese. Por quê? Por que eu penso assim? Tá? Eu digo assim, ó, a educação é o melhor caminho para se chegar a uma sociedade democrática. Não existe democracia, né, sem educação. Tá? Não existe democracia sem educação. Então a minha tese é que a educação é a melhor forma, melhor caminho, melhor maneira para se chegar de fato a uma sociedade verdadeiramente democrática. Por quê? Entendeu? Se eu não sei responder a essa afirmação, né, eu fiz uma pergunta a partir de uma afirmação. Se eu não consigo responder a uma pergunta feita a partir de uma afirmação, eu tenho que mudar a minha tese. Isso quer dizer o quê? Se eu não consigo responder essa pergunta, isso quer dizer que a minha tese não é defensável, entende? Então eu tenho que procurar uma tese que eu consiga defender. A tese até pode ser boa, mas para outra pessoa defender, não eu. Então nesse caso eu mudo a tese, tá bom? Mas ó, faz aí por quê a pergunta. Aí você vai ter, tá? Você vai ter resposta 1, a base do argumento 1. Resposta 2, a base do argumento 2, ok? Beber aqui um gole de água. Belezinha? E aí, ó, o que mais? Né? Agora eu começo o rascunho. Turminha boa, futuros combatentes. Quando você começar o seu rascunho, lhe garanto que o seu texto está quase pronto. Certo? Todo corretor, seja da ESA, seja da SpaceX, ele quer ter a certeza de que o seu texto é fruto de um projeto de texto e não do acaso. Às vezes parece que o texto ele surgiu de um Big Bang. Tá? Se bem que se o mundo vem do Big Bang, né, no final tudo se organizou, né, ficou perfeito, porque as coisas não apenas existem, mas existem com perfeição, né? Mas não é assim que funciona. Eu preciso ter um projeto de texto. E esse projeto de texto vem do quê? Vem de todo esse planejamento que a gente está fazendo. Prof, tudo isso aqui leva quanto tempo? De verdade, se levar 10 minutos é muito. 15 minutos no máximo. Tá? E aí o que acontece? Se eu não faço isso, eu até posso achar que comecei alguma coisa, mas no final não vou ter, tem grande probabilidade de eu não ter a nota que eu esperava para passar. Então faça esse planejamento. Tá? Se você ainda não tem feito assim, tá? Eu digo com propriedade, né, de quem trabalha já há 2 décadas ajudando o pessoal a vestir a farda verde oliva, experimente fazer assim e você vai ver o ganho, tá, que o seu texto vai ter e a facilidade que você vai ter de fazer o rascunho
E depois do rascunho vem o quê? Vem a revisão, tá? Aí isso aqui é muito importante, ó. Revisão, tá? Tem que fazer rascunho. Eu não posso ficar sem revisão. Agora um detalhe, para revisar, ó, tarefa de casa, certo? Você vai conhecer os critérios da ESA. Vai fazer a prova da ESA? Então, ó, acompanha comigo aqui, ó. O título, vamos pensar na nota de 0 a 10, tá? Nota de 0 a 10. O título vale 0,2. Depois o tema pode chegar a 1,5 ponto. Coerência nos parágrafos vale 1 ponto. De 0,2 a 1 ponto, tá? Aqui você não zera em nada. Pelo menos em cada item tem 0,2, tá? A argumentação vale 1,5 ponto. Se ela tiver excelente. Coesão na linguagem vale 1 ponto, se ela tiver excelente. Modalidade textual, ou seja, você tem uma estruturação perfeita, vale 1 ponto, tá? A seleção lexical, que tem a ver com o vocabulário que você empregou, né? Os verbos, certo? O emprego da norma culta da língua, se estiver excelente, vale 1 ponto. A apresentação do texto, né? Estética, limpeza, a ausência de rasura, letras definidas, legíveis, margens perfeitas, né? Sem rasura ou emenda, 1 ponto. E a gramática, ortografia, né? Entre concordância, colocação, regência, crase, tal, né? 2 pontos, tá? Se tiver tudo perfeito. Então, é importante conhecer esses critérios que eu acabei de falar? Sim. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou revisar com base em quais critérios? Meus critérios, certo? E o critério do avaliador, não conta? Então, assim, eu tenho que considerar, para efeito de revisão, tá? Critérios de avaliação da prova. Então, põe aí, meu aluno, ó, certo? Conhecer, certo? Conhecer os critérios, certo? De avaliação da prova, ok? Da prova, no caso da ESA. Vai fazer SPSEX? Conhecer os critérios de avaliação da SPSEX. Na SPSEX a gramática já vale 30% da prova. Na ESA, 20% da prova. Então, assim, se eu não conheço os critérios, eu estou revisando o quê, entendeu? Então, assim, uma pessoa sábia que vai fazer a prova da ESA, ela tem que conhecer os critérios de correção da ESA. Entende? Então, ó, quer passar mesmo? Quer passar mesmo? Então, tarefa de casa. Já pega os critérios de correção. Prof, onde é que eu encontro isso? No último edital, certo? Tá? Agora eu acabei de citar, certo? Ó, vou repetir aqui, ó. Título, 0,2, tá? Tema, está excelente, vale 1,5 ponto. Coerência nos parágrafos, se tiver perfeito, 1 ponto. Argumentação, tá? Se estiver excelente, 1,5 ponto. Coesão na linguagem, tem a ver com o emprego de conectivos, se estiver excelente, 1 ponto. Modalidade textual, tá ali perfeito, introdução, desenvolvimento, conclusão, tudo bonitinho, certo? Tem uma estruturação perfeita, 1 ponto. Seleção de vocabulário, lexical, se estiver perfeito, sem repetições desnecessárias, tá? No que diz respeito a verbo, inclusive, conjunções, excelente, 1 ponto. A apresentação do texto, né? Letra definida, legível, margens perfeitas, sem rasura, 1 ponto. E a gramática perfeita, 2 pontos. Acabou. É isso que você tem que revisar. É isso que o examinador vai ver no seu texto. Tá certo? Então, fique atento a isso aí. Revisei o meu texto. E agora? Né? Agora eu vou fazer o quê? Passar limpo. E aí, deixa eu lhe dar uma dica, tá? Quando você vai passar limpo, tem que fazer uma cópia fiel do rascunho revisado. Repetindo, quando for passar a limpo, certo? Tem que fazer uma cópia fiel do rascunho revisado. Eu digo isso por quê? Porque quando os alunos vão passar a limpo, às vezes mudam tudo. E aí, ó, tem outra redação. E às vezes, né, é um desastre. E detalhe, se você quiser mudar alguma coisa, tá? Ó, aqui você está passando a limpo, né?
Se você quiser mudar alguma coisa na hora de passar limpo, você pode mudar? Pode, certo? Agora tem que ter o seguinte método. Tem que ter método. A gente tem que trabalhar com método, certo? Qual é o método? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou lá na linha 8. Eu percebi que eu repeti uma palavra, certo? Eu quero substituir aquela palavra que repetiu. Ela apareceu na linha 1 e na linha 8. Tá? Eu usei um termo lá e repetiu, certo? Então, antes de eu mudar aquele termo na hora de passar limpo, eu vou ao rascunho, mudo lá e vejo como é que fica, certo? Então, eu mudo no rascunho. Deu certo? Pronto, mudo. Mudo na folha oficial. Lembra você, tá? Só existe uma folha oficial. Então, a gente tem que valorizar, tá ok? Antes de passarmos ao terceiro tópico, vamos ver aqui como estamos aqui no nosso chat, né? A interação de vocês, importantíssima, tá? Os likes e mais likes e muitos likes, né? Cadê? Pergunta. Cadê? Vamos lá. Cadê? Esse ano eu estou com o Sou Mais e muito mais seguro. Jean Anderson, muito bom, certo? Muito bom, tá? Bacana. Então, eu acredito, tá? Que você vai se dar bem, ok? Do fundo do coração, beleza? Fernando, boa tarde, meu querido, né? Valeu, né? Valeu, tamo junto, hein? Então, ó, com a experiência que eu tenho, tá? Com a formação em letras que eu tenho, com tudo que eu já assimilei sobre escolas militares e produção de redação, eu lhe garanto uma coisa, esse método aqui é muito eficaz, certo? Muito eficaz. Sei que cada um tem sua maneira, tem o seu método, tem a sua forma, né? Cada um tem o seu estilo, isso é muito pessoal. A gente não está lidando com matemática, tá? Mas eu lhe digo uma coisa. Ao longo de 2 décadas, vendo alunos sendo aprovados, todos os que tentaram assim se deram muito bem. Tá? Todos que tentaram outros métodos também se deram bem. Mas esse aqui eu aprovo. Aprovo porque vejo na prática, né, dando certo. Beleza? Vamos mudar de fase aqui, vamos para outra questão, certo? É a questão dos textos de apoio. Pessoal, os alunos não leem os textos de apoio, tá? Aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Para que servem os textos de apoio? Eu tenho que ler os textos de apoio? Tenho que ler os textos de apoio, tá? Agora, olha só. Para que servem? Eu tenho que saber de uma coisa. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. São inspiradores, mas não limitadores de criatividade. Ao aluno diz assim, não vou ler o texto de apoio não, porque depois que eu leio não tenho mais nada para dizer. Ali, se você costurar os textos de apoio, vocês vão perceber que eles vão trazer um raciocínio, uma linha temática, um viés que o texto pode seguir. Tá? E detalhe, embora a gente não possa parafrasear os textos de apoio, a gente pode dizer o que está ali de outra forma. Quer um exemplo? Eu digo assim, ó, Immanuel Kant acredita que a educação é essencial para a construção de uma sociedade. Aí eu posso dizer isso de outra forma, sem copiar, sem parafrasear? Sim. Tá? Eu vou dizer assim, o filósofo iluminista alemão não conseguia pensar uma sociedade sem educação. Isso está no texto? Tá, não. Tá? No texto está de outra forma. O texto diz assim, ó, pesquisas apontam que revelam, né, que 60% da população faz isso. Como é que eu poderia aproveitar isso na minha redação? Eu poderia dizer assim, ó, pesquisas revelam que 40% da população não faz isso. Percebeu? Eu não estou usando dados do texto, mas estou me servindo deles para dizer de outra forma. Se você não entendeu o que eu falei, você diz aqui que eu vou responder aqui no chat, tá bom? Beleza? Eduardo, valeu, meu querido, né? Crato, Ceará, Cariri, Fernando, Juazeiro do Norte, Ceará, Cariri também. Sejam bem-vindos, futuros militares. O que mais sobre os textos de apoio? Ó, formam um conjunto de possibilidades para abordar a complexidade do tema. Então, digamos que eu estava querendo fazer uma abordagem no tema. Estava meio receoso, será que eu posso? Tá? Aí o texto de apoio já trouxe, então, de certo modo, isso me dá segurança para eu saber que aquilo que eu queria abordar pode ser feito. O que mais? Os textos de apoio, ó, não devem ser copiados, tá? Isso aí é em qualquer certame, tá? Em qualquer concurso,
não devo copiar texto de apoio, tá? Auxilia uma reflexão sobre a abordagem do tema e a defesa dele. Às vezes a gente está meio assim perdido, né? Não sabe como começar a pensar a tese. Então o texto de apoio ele vai me auxiliar. Está aí para isso, né? Auxiliar numa reflexão. O que mais? Apresentam-se em formatos diversos. Às vezes você tem até tirinha, né? Trecho de entrevista, reportagem, artigo de opinião, editorial, enfim. Né? E exigem a competência leitora do candidato. Isso aqui é importante. Competência leitora. O que é essa competência leitora? Né? Essa competência leitora é a autonomia. Eu preciso hoje desenvolver essa autonomia. Quando eu fiz letras, né? Aí eu concluí o curso, aí tem um trabalho chamado TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, antigamente chamado de monografia. O meu TCC foi sobre o seguinte: por que alunos do terceiro ano não conseguem fazer uma dissertação? Certo? E aí eu cheguei à seguinte conclusão depois de uma pesquisa: eles não entendiam o tema da redação. Não entender o tema quer dizer o quê? Que eles não têm autonomia. Quando o professor explica o tema, né, e dá ideias, aí as ideias fluem, eles sabem em que direção tem que correr. Esquerda, direita, certo? Mas quando o professor só aplica a prova, né, eu só aplicava a prova sem analisar o tema com eles, a redação já tinha uma nota mais baixa. Então, importante você ler o tema, ler os textos de apoio. Por quê? Né? Porque eles vão testar a sua competência leitora, mas ao mesmo tempo vão auxiliar, certo? Na reflexão do tema, certo? O que mais? Fixa um padrão temático para você não fugir do tema proposto. Digamos que eu sinta tentado a abordar algo que os textos de apoio não estão trazendo, aí eu já sei que não devo seguir por esse caminho. Ok? Bacana? Então, eu garanto a você que se você não ignorar os textos de apoio, você vai tender a fazer uma redação muito, muito melhor. Tá certo? Como é que estamos aqui no nosso chat? Né? Vinícius Belo, Santana, Amapá, né? Nosso amigo aí da região norte, boa tarde, seja bem-vindo. Futuro combatente, né? Região norte aqui tem muitos quartéis, tá certo? De repente, né, na sua região tem um quartel em que você pode começar o curso, que na ESA é assim, né? Você pode começar o curso em várias regiões, em vários quartéis. Depois, né, segundo ano aí, você vai para Três Corações, né? Lá em Minas Gerais, não é isso? Beleza? Valeu? Se tiver dúvida aí, pergunta, manda. Tá certo que eu estou aqui ao vivo, tá? Ao vivo, temos ainda mais 11 minutinhos de aula. Beleza? Tópico 4 aqui da nossa aula. Isso aqui é muito importante. Pode ter certeza. A apresentação do texto, pessoal, vou pegar aqui certo? A apresentação do texto, em termos matemáticos, vale 1 ponto, tá? Vale 1 ponto. Aí o aluno pensa assim: eu não vou caprichar não, porque só vale 1 ponto. Ok? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que é isso aqui? Eu vou lhe mostrar aqui uma coisa. Olha só, volume aqui, tá? Tudo isso aqui, são redações de mentoria, tá? Do AlphaCom. Já tem mais aqui, tá? São poucas as redações que trazem letra ilegível, má apresentação. No geral, os alunos capricham, certo? Porque eles sabem que eu pego pesado aqui, então eles já capricham. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Os textos, né, que não capricham na apresentação, eles geram dificuldade de leitura. E aí a gente pensa que está lendo uma coisa e é outra. Aí isso afeta a coesão, afeta a coerência, afeta a argumentação. Então, assim, não é só 1 ponto, entendeu? Isso aí está tudo interligado, né? Então, eu posso ter uma letra ilegível, um texto mal apresentado e achar que eu vou perder só 1 ponto, só que isso afetou a clareza textual, a argumentação, a coesão, a progressão de ideias. Então, assim, tem que fazer uma boa apresentação. E eu sugiro a você que faça o seu texto com caneta preta.
Porque quando digitaliza, às vezes o azul, né, não fica tão legal. Tá? Caneta preta, esferográfica, tubo transparente, leva mais de uma, tá? Da mesmo tipo, do mesmo estilo, tá certo? Se for Bic ou Compacto 07, seja lá qual for, né? A marca, mesmo estilo, leva uns 3, por exemplo, por garantia. Testa antes, tá? Já sente a pegada ali, ó, como é que fica na mão, tá? Porque de repente você faz a redação com um tipo de caneta, treino. Aí na hora da situação real vai com outra caneta, você pode sentir diferença aqui na pegada da caneta. Então até isso você tem que observar, ok? Então, ó, como o texto deve ser apresentado? O que eles esperam, né, que você faça? Certo? Anderson, né? Que bacana, você falou aqui no Ceará tem o 23BC, né? Bacana, né? Já começa por aqui, né? Já começa pelo seu estado, né? Já começa aí pela cidade de Fortaleza e depois segue aí para Minas Gerais. Bacana, muito bom. Ó, olha o que eles esperam de vocês. Letra legível, tá? Letra legível. Não é uma letra bonita, mas é uma letra que dê para ler, certo? Então tem que caprichar. Ah, professor, minha letra é feia, vou fazer caligrafia. Faz caligrafia. Tá? Faz caligrafia. Importante é ter uma letra legível. O que mais? Padrão de letra. Às vezes o aluno começa, ó, faz um T assim, depois faz um T assim, certo? Então tem que se decidir que tipo de T você traz, para não confundir, né? Você tem que codificar de maneira que seja compreensível o texto. Vinícius, é permitido escrever o texto na ESA com letra de forma? Ó, nós não temos uma determinação clara sobre isso. Mas o que eu entendo, depois de alguns anos trabalhando com ESA e SpaceX, é que eles não aceitam letra de forma. Embora isso não esteja claro. Então, o que eu aconselho a você? Letra cursiva. Capricha. Só minha letra é feia. Compra um caderno de caligrafia hoje mesmo, tá? Aí perto de você deve ter alguma livraria, caderno de caligrafia, certo? E manda ver, tá certo? Ainda dá tempo. Ó, espaçamento entre as palavras. Sabe qual é o espaçamento que deve ter entre as palavras? De uma letra. Às vezes as palavras estão muito longe uma da outra. Tá? Quando você digita, qual é o espaço entre uma palavra e outra? De uma letra. Aí você dá um espaçozinho ali, né? É o espaço de uma letra. E detalhe, quando você põe vírgula ou ponto, tá? Não existe espaço. Tá? A vírgula tem que ficar grudada na palavra. Ok? O ponto tem que ficar ali do ladinho. Não pode ter espaço de uma letra ou mais do que isso entre a palavra e a vírgula. Tá? Então tem que cuidar esse espaçamento aí entre as palavras. Às vezes parece que as palavras estão brigando, estão inimigas, uma bem longe da outra. Margens perfeitas, tá? Tanto do lado direito da redação quanto do lado esquerdo da redação. Certo? E aí, ó, sugestão. Para você fazer a margem do parágrafo, 2 centímetros. Sugestão, tá? Pode ser até 2,5 ali, tá? Mas não menos que 2 centímetros. Senão fica muito perto da margem ali, tá ok? E no final, ó, tenta aproveitar ao máximo. Sem passar da margem. Sem passar da margem direita, ó. Porque passou da margem aqui, não está contando, certo? Só conta até a margem, ó. Okay? Senão vai perder por palavra incompleta. A ausência de rasura. Aqui não é como outros certames aí, né? Pode rasurar com uma certa displicência que não prejudica. Aqui cada rasura tira ponto. Prof, se eu errar, o que eu faço? Risca, escreve do lado. Entendeu? Agora cuidado, ó. Você escreveu haviam e descobriu que o verbo haver no valor de existir não tem plural. O que eu faço? Certo? Eu vou riscar aqui, certo? O M ou a palavra todinha. Eu digo isso porque alguns alunos só riscam o M. Aí tentam aproveitar, né? Havia. Não. Risca tudo, ó. Tá? Essa palavra já está perdida. E escreve correto aqui do lado. O fato de você riscar aqui a palavra, tá? É para não perder mais do que a rasura. Ok? Mas o ideal é um texto limpo, sem rasura. Corretivo? Nem pensar.
tá bom? Então já treina para fazer um texto perfeito. O que mais? Construção do título, tá? Importante, necessário, vale ponto, tá? O que eu sugiro para a construção do título? Que você faça um título como resumo da redação. De preferência, trazendo as ideias centrais do título, da redação no título. Um título bem direto, bem objetivo. Eu pego muito o título em redação que a gente não consegue descobrir sobre o que o aluno vai abordar. Então, o título ele tem que trazer o conteúdo da redação. Preferencialmente centralizado, sem verbo, sem ponto final. Se for uma interrogação, tudo bem, né? Mas nada de usar assim 2 pontos, ponto e vírgula, parênteses, travessão. Tem que ser algo muito objetivo, muito sucinto, tá bom? E centralizado. Ok? O que mais? Ó, notações léxicas. Pouca gente se liga nisso. Ó, um tio é assim, cedilha é assim. Ó, C cedilha, ó. Coração, coração. Aí o aluno faz assim, ó. Entendeu? Isso aqui não pode não, ó. Então, notações léxicas, crase para a esquerda, acento agudo para a direita, acento circunflexo, bem direitinho, tá? Então, isso é notações léxicas. Fique atento. No geral, os alunos não se importam com o tio em cima de 2 letras, o tio é em cima de uma letra, e não é um traço, é tipo um Szinho deitado. Eles vão olhar isso? Vão. Tá? Vão olhar. Eu já lhe aviso para você não perder ponto por besteira. Translineação tem a ver com separação de sílaba. Vai ter que ter muito cuidado aí, tá certo? Por exemplo, ó, você não pode deixar só uma letra na linha, ok? Deixar só uma letra na linha, não pode. Nem em cima, nem embaixo, ó. Nem embaixo, entendeu? Não pode escrever fora, também. O traço de separação silábica não deve ficar fora. O traço de separação silábica tem que ficar do lado da palavra. Em cima, não. Embaixo, em último caso. Mas em cima, não. Tá? Do lado da palavra. Ok? E aí, evitar separar sílaba que gere um sentido diverso daquilo que você pretendia. Por exemplo, tá falando de jihad, guerra santa. Aí você quer tirar Guerra Santa e colocar disputa santa. Aí em cima fica diz e embaixo puta santa. Como eu já peguei em redação. Aí fica diz, hífen, puta santa. Não, também não. Isso aí também é translineação. Tá ok? Cuidado com isso. Tá? E aí, pessoal, implicações lógicas de conectivos, eu queria só destacar o seguinte, certo? Quando você fizer uso de conectivos, procure conhecê-los. Né? Principalmente, ó, 4 grupos de conectivos, tá? Eu vou querer que você saiba todos, mas pelo menos 4 você tem que dominar bem, que são conectivos que você certamente vai usar no seu texto. Ó. Conectivo de causa, e aí no nosso curso você encontra, tá? Na aula de coesão. Conectivo de causa, conectivo de oposição, conectivo de conclusão e conectivo de concessão. Repetindo, conectivo de causa, oposição, conclusão e concessão. Esse certamente você vai usar na sua redação. Beleza? E estamos finalizando. Ó, queria passar aqui o nosso Instagram para você acompanhar a gente, ó, @professor Volney. Bacana? @professor Volney. Eu queria dizer, né, que muito feliz aqui por ter você sempre com a gente. Tá certo? Temos aqui ainda nosso chat, né? Vamos ver aqui mais algum comentário no chat. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Cadê? Vinícius, a questão do traço no erro de uma palavra é permitido? Vinícius, é permitido, mas não anula o erro, entendeu? É só para evitar outro erro, ok? É permitido porque já está errado. Então, não vai assim, você não vai ganhar com isso. Agora, se não riscar a palavra, né, isso pode influenciar e confundir. Então, para não perder mais, aí eu faço o risquinho ali, tá bom? Turminha boa, estamos finalizando. Obrigado pela atenção de vocês.
tá? Acompanhe as redes sociais do AlphaCon, acompanhe nossas redes sociais e você vai ficar, né, a par aí dos conteúdos que o AlphaCon todo dia traz para você, né, gratuitos e com muita qualidade. Tá bom? Beleza? Forte abraço, ó, né? E até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fique bem.